E aí pessoal, tudo bem? Cristiano Joaquim, mais uma vez fazendo um vídeo aí sobre BI na plataforma Microsoft, só que esse vídeo ele não está dentro do curso de BI na plataforma Microsoft e nós vamos falar aqui de Reporting Services. Para você que ainda não conhece o que é o Reporting Services, tá? O Reporting Services é a ferramenta de relatórios da Microsoft que está totalmente integrada ao banco de dados Microsoft SQL Server, ok? Só que na versão 2017 do Microsoft SQL Server, o que acontece? O Reporting Services 2017 ele passou a não vir disponível para instalação, ok? Nesse caso, para você fazer a instalação do Reporting Services, você tem que fazer o download do arquivo de instalação e fazer essa instalação apartada, ok? Eu estou aqui com a tela do Google aberta e se você procurar no Google Reporting Services 2017, como eu fiz, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui o link, tá? Onde você pode fazer o download do Reporting Services 2017, ok? Você tá fazendo, assim que você fizer o download do Microsoft SQL Server Reporting Services, o que vai acontecer? Ele vai propiciar para que você selecione a linguagem que você quer trabalhar e faça o download, ok? Eu já fiz aqui o download da instalação do Reporting Service. Dei dois cliques nele, ele me abriu essa tela. E aí eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como fazer a instalação. Nada de nenhum problema. Clico aqui em instalar Reporting Services e o que acontece? Ele me dá duas opções. Escolha uma edição para instalar. Eu posso, no caso, instalar a edição de desenvolvedor de avaliação de 180 dias ou a versão Express. Sim, a versão Express. Se você é um usuário do SQL Server Express, saiba que você pode ter de forma gratuita o Microsoft SQL Server 2017 integrado à sua versão do Microsoft SQL Server Express 2017, ok? Especificamente se você tiver Advanced Services, ok? Ou se você quiser, se você comprou o produto, você pode digitar aqui o Product Key. Ah, poxa, Cristiano, na minha empresa eu gostei. Você vai fazer vídeos aí falando sobre o SQL Server Reporting Services, né? E eu gostei da ferramenta, isso nos próximos vídeos, tanto no curso de BI na plataforma da Microsoft, como num vídeo que eu quero fazer agora, que eu vou intitular de meu primeiro relatório com Reporting Service. Então nós vamos selecionar aqui a opção Desenvolvedor. Vamos clicar em Avançar, aceitar os termos de licença, avançar novamente. E o que acontece? Ele vai informar aqui para nós, ó, essa instalação é de outubro de 2017, antes de mais nada. Ele vai instalar o mecanismo de banco de dados. Você precisará de uma instância do Reporting Service para armazenar o banco de dados do servidor de relatórios. O que acontece, pessoal? Dentro da nossa estrutura do SQL Server, deixa eu fechar aqui, ele vai fazer o seguinte: ele vai instalar aqui, ele vai criar um banco de dados do Reporting Service. Percebam que aqui não tem nenhum banco de dados. Essa instalação vai fazer com que ele crie um banco de dados chamado Reporting Service. Nesse caso aqui, ó, eu vou pedir para ele fazer isso clicando em avançar. O de local padrão, a instalação padrão, eu não vou alterar. Clico em instalar. A partir do momento que ele carregar as instalações e terminar essa configuração, o meu banco de dados terá aqui, ó, a, terá aqui o banco de dados chamado Reporting Service, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar aqui esse vídeo e aguardar ele encerrar essa instalação. Só um momento. Bom, pessoal, instalação encerrada. O que acontece? Ele me dá aqui duas opções. Ele me pede para reiniciar o computador ou então para configurar o servidor de relatório. Tá ok? No nosso caso, o que acontece? Eu não vou reiniciar o servidor agora. Eu vou tentar configurar aqui o servidor de relatório sem reiniciar
o meu computador. Clico aqui em configurar o servidor de relatórios. O que ele vai fazer? Ele vai me abrir aqui um velho conhecido de quem vem de outras instâncias do SQL Server, que é o Reporting Services Configuration Manager. Ele está aqui disponível na instalação, ele passou a estar disponível aqui com essa instalação, e percebam aqui que após a instalação finalizar, vou clicar em refresh, o que acontece? Ele ainda não se encontra disponível a base de dados, o banco de dados do Reporting Service. Com o Reporting Service Configuration Manager, a partir do momento que eu conecto, o que acontece? Conectei, ele me trouxe aqui, ó, as configurações. Se eu vier aqui, ele tem dados de contas de serviço que está conectando, a URL do serviço. Sim, a URL, tá? Porque nós vamos acessar o Reporting Services através de uma URL e o banco de dados, perdão, o banco de dados do Reporting Service, tá? Além disso, ele me traz a URL do portal do Reporting Services, configurações de e-mails. Sim, eu posso criar e-mail e ter um servidor de SMTP para envios de e-mails, de relatórios para contas específicas nas configurações do Reporting Services. Eu tenho aqui a conta que executará o Reporting Services, chaves de criptografias, as assinaturas, as pessoas que assinarão os meus relatórios criados para receber atualizações de dados sempre que eles forem processados, e processos de expansões, tá? E o serviço do Power BI. Por quê? Porque eu consigo utilizar um serviço que eu tenho do Power BI na nuvem, em cloud, dentro do meu Reporting Services, ou seja, ambos passaram a se integrar. Eu posso vir aqui, ó, e registrar no meu Power BI. Para registrar o servidor de relatório do Power BI, é preciso configurar o URL para acessar o portal, configurar o URL no guia, o URL do portal web. Então, ou seja, eu poderia vir aqui, ó, e configurar uma URL para o meu portal para poder integrar com o serviço do Power BI. Normalmente, essa integração a gente tem na versão premium do Power BI, inclusive, tá? Então, ou seja, no meu banco de dados, eu posso vir aqui e alterar o meu perdão, clicar aqui em alterar banco de dados, porque o meu banco de dados ele ainda não existe aqui na estrutura, tá? Se eu der aqui um F5, ele ainda não existe, mas eu clicando aqui em alterar banco de dados, o que nós vamos fazer? Cliquei em alterar, nós vamos para o processo de criação desse banco de dados. Ele está aqui, ele deu uma pequena parada, só um momento. Vamos esperar ele responder. Alterar. Só um momento, ele deu uma pequena. Bacana. Eu tenho a opção de criar um novo banco de dados ou escolher um banco de dados de servidor de relatórios. Ou seja, eu poderia vir aqui, pessoal, e fazer da seguinte forma, inclusive, ó, dar um create database server relatório minha empresa. Eu poderia criar um banco de dados chamado server relatório minha empresa e poderia virar e falar, ó, o nome do meu servidor de relatório ele vai ser, ó, eu vim aqui e falo, vai ser servidor de relatório da minha empresa. Ou então eu posso vir aqui e falar para ele, não, eu não quero nada disso, eu quero que você crie dentro da sua estrutura, com nomenclatura sua, tá? Ah, o seu banco de dados. Vamos imaginar que eu poderia vir aqui, vou dar um nome mais bonito, Report Codelink, que é o nome da minha consultoria. Eu vou criar aqui, ó. Antes eu vou dropar. Deixa eu vir aqui e apagar, né, para não ficar com muitos bancos de dados aqui, tá? Eu vou apagar. Bacana. Apaguei o banco de dados que eu criei e vou criar um novo chamado Reporting Codelink.
Bacana? Eu posso criar um na estrutura dele, ou posso virar para ele e falar o seguinte, ó, amigo, eu tenho o meu banco de dados, que é o Report Codelink. Ao invés de você utilizar a sua nomenclatura de banco de dados, utiliza a minha e cria os seus objetos dentro do meu banco de dados. Só que ele me dá um erro. Ele fala: ó, o banco de dados selecionado não é um banco de dados do servidor. Selecione o banco de dados do SQL Server que contém as tabelas específicas. O que que acontece? Eu poderia fazer essa informação, só que fazer essa opção, só que eu teria que criar a estrutura, criar o meu banco de dados numa estrutura que ele reconheça. Se eu vir aqui criar um novo banco de dados de relatório, o que que ele vai fazer? Ele vai criar todas as informações, ele vai ter a informação eh, e criar aqui, ó, o novo banco de dados chamado Report Codelink e vai ter a estrutura para dizer que vai ser um modo de servidor de relatório nativo, você entendeu? E ele fornece a opção desse banco de dados ser criado. Então, ou seja, eu não preciso vir aqui e me preocupar em criar sozinho o banco de dados. Ele próprio faz essa criação aqui e eu consigo selecionar inclusive o idioma no qual ele vai estar trabalhando. Vou deixar aqui em português do Brasil mesmo, tá? Ele me cria aqui o nome do servidor, eu poderia dar um nome qualquer aqui também, tá? Eu vou deixar ele como Report Codelink, que é o nome que eu tinha dado. Ele me cria o banco de dados temporário e ele já identifica aqui um modo de servidor de relatórios de forma informando que ele é nativo. Clico em Next, aí ele vai virar e falar o seguinte para mim: quais credenciais que você quer conectar? No caso, eu quero criar com as credenciais do serviço do Reporting Services, mas eu poderia conectar aqui com credenciais do Windows, se eu tiver, por exemplo, num domínio, tá? Credenciais do SQL Server, ou eu posso usar aqui o meu usuário SA, vamos imaginar assim, ou qualquer usuário previamente criado no SQL Server, ou então credenciais do serviço, que é o serviço do Reporting Services. Clique em avançar, avanço novamente e ele passa a criar essa estrutura. Percebam que eu dropei aqui meu banco de dados. Se eu dar um refresh, vamos ver, ele está criando a estrutura de reporting. Ó, reporting codelink, report codelink.tempdb. Ele criou aqui o banco de dados, ele está executando o script para criar o quê? Para criar a estrutura de tabelas interna que ele trabalha. Assim como vocês viram no vídeo onde nós criamos o banco de dados SysDB do Integration Services, ele também tem o seu modelo de dados de tabelas, ok? E ele sai criando essas tabelas e populando posteriormente as tabelas. Percebam aqui que ele está executando o script do banco de dados, que é um processo que está em andamento, tá ok? Eu vou pausando o vídeo para que ele não fique muito longo para vocês. E assim que ele terminar esse processo, eu mostro para vocês como ele se encontra. Só um momento. Bom, pessoal, ele está finalizando os demais procedimentos, os demais processos. Ele executou o script do banco de dados, ele está gerando scripts de direitos, aplicando os direitos de conexão, configurando o DSN para possibilitar conexão, inclusive eh, com ODBC. Bacana, né? E tudo finalizado, clicamos em concluir. Ou seja, o nosso serviço de banco de dados, de criação do banco de dados, está aqui criado, ok? Maravilha! Se eu vir aqui, eu já tenho a opção de poder criar os meus relatórios e fazer deploy para dentro do meu serviço do Reporting Service. Porém, isso, pessoal, é para um outro assunto. Nesse primeiro vídeo, nós falamos sobre como instalar o Reporting Services e configurar o banco de dados de serviço do mesmo, ok? Nos demais, mais para frente, nós vamos criando nosso relatório, nossos primeiros relatórios, né? E trabalhando com o mesmo, tá ok? Mais uma vez aí, obrigado. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha
E peço que, por favor, não deixe de se inscrever no meu canal para receber sempre as novidades dos próximos vídeos, ok? Obrigado mais uma vez, até mais.